Bom, pessoal, vim aqui, tudo certo? Eu vim aqui para deixar um recado, para falar uma coisa para vocês que é o seguinte, olha só. Eu sei que tá tendo bastante dúvidas aí, inclusive a gente tá deixando a página do Facebook aqui embaixo para a gente conseguir interagir lá pelo Facebook. Mas eu queria saber uma coisa de vocês que estão acompanhando o curso aí. Vocês acham interessante a gente ter uma live aí pra gente tirar as dúvidas? Porque daí numa live é muito mais dinâmico, né? Se vocês acham que sim, que seria bacana, aprovam essa ideia da live, já deixa aqui embaixo, comenta aí, que daí a gente vai ver aí se muita gente já concordar, quiser a live. Beleza, aí a gente vai fazer uma live aí, pessoal. Um grande abraço pra vocês e taquem-lhe ficha aí no curso aí, pode mandar bala. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à continuação da nossa aula aí de banco de dados com Java. Então pessoal, o que a gente vai fazer nessa aula? Então nessa aula aí, a gente não vai mais inserir um usuário estático no banco. A gente vai pegar aqueles dados da tela e vamos fazer com que aqueles dados da tela sejam inseridos lá no banco de dados lá. E também nessa aula a gente vai criar uma modelagem para não trabalhar mais assim do jeito que a gente está trabalhando, ó, escrevendo regra de negócio direto no botão. A gente vai dar uma olhada em como fazer um controller, um controlador, tá? Para ficar bom, o design aí do nosso programa, tá? Roda a vinheta nova aí, Xandi, porque tem vinheta nova aí. Pode rodar. Bom, pessoal, voltei depois da vinheta nova que o Xandinho rodou aí. Bastante criativo. Então nós vamos fazer o seguinte. Todos vocês criaram aqui comigo, aqui no botão, para a gente salvar o usuário, né? Só que aqui na tela, pessoal, quando a gente vem aqui no Form Cadastro, ó, e vem aqui em Projeto, a gente tem aqui o usuário e a senha. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer o seguinte. Quando eu coloque o usuário aqui e a senha aqui, clique em salvar, ele salve esse usuário e senha lá no banco de dados. Eu quero salvar vários usuários, né? Eu quero cadastrar um usuário por aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui nesse campo aqui, vamos dar um botão direito nele e vamos começar alterando o nome dessa variável. Ó. Em vez de TextField2, eu vou botar o nome dessa variável de txt. Né? Na verdade, eu vou deixar aqui o JTextField. Não, mudei de ideia. Eu vou alterar o nome da variável, vou deixar JTextField e vou, em vez de 2, eu vou escrever JTextField usuário e vou dar um OK. Nesse cara aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa, botão direito, alterar o nome da variável, JPasswordField senha e vou dar um OK também. Tá? E aqui no ID, eu vou fazer a mesma coisa, alterar o nome da variável e JTextField ID. Dei um OK aqui. Nomeei os campos, pessoal. Vou vir aqui em código fonte agora, aqui, ó, no código fonte. E nós vamos fazer o seguinte. Quando eu criar o meu usuário aqui, eu quero pegar aquela string que está lá na tela. Como é que eu pego aquela string que está lá na tela? Eu pego ela da seguinte maneira. Ó. Eu faço aqui uma string usuário que vai receber... Eu tenho que dizer o nome daquele campo. Como é que é o nome daquele campo? A gente acabou de alterar. A gente chamou ele de J. Vou dar um Ctrl espaço. J text field usuário. Esse aqui, ó. Só que aqui a gente pegou o campo, mas a gente não quer o campo inteiro. A gente quer o texto, né? A gente quer o texto que está dentro do campo. Então eu vou dar um botão aqui, eu vou dar um ponto e vou pedir para ele que eu quero que tu vá lá no campo e traga para mim get o texto que está lá dentro do campo. Então, perfeito, ó. Eu estou adicionando no usuário o texto que está dentro lá daquele JTextField usuário que a gente criou lá. Vou fazer a mesma coisa com a senha. A senha vai ser igual ao J, só que não é TextField, né? É JPassword, field senha, ponto getText também. Vamos pegar o getText. Perfeito. Então pegamos aqui a senha e agora que a gente vai passar aqui, pessoal, ó. A gente criou aqui um novo usuário, né? Eu vou passar esse cara aqui. Em vez de ser Xande estático, eu vou querer passar esse usuário que eu criei aqui em cima, ó. Então eu vou passar o usuário e a senha, em vez de ser estática, eu vou passar essa senha que o cara botou lá na tela. Senha.
Vou salvar e vamos testar isso aí, pessoal. Para testar agora, ao invés de diferente do que a gente estava fazendo, de vir aqui, clicar no botão direito e executar arquivo, vamos deixar essa classe LoginView a primeira classe que iniciar quando a gente executar o projeto, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos vir aqui no projeto, vamos dar um botão direito. Vamos vir aqui no projeto em propriedades. E aqui no executar, aqui na aba executar, ele pergunta para mim aqui, ó, tá, qual é que é a classe principal? Eu vou vir aqui, vou clicar em procurar e vou dizer que a classe principal é o meu LoginView. Então ele vai direto para a tela de login. Selecionar a classe principal, vai direto para a tela de login, ok. Agora se eu clicar aqui em cima do meu projeto e clicar nesse botão aqui de executar o projeto, ó, ele vai já abrir a tela de login por padrão. Eu vou vir aqui nesse botãozinho de cadastrar e vou cadastrar um novo usuário agora. Agora eu posso cadastrar um novo usuário por essa tela aqui e ele vai salvar lá no banco de dados, tá? Para conferir, vamos vir no nosso banco de dados aqui, né? Vamos entrar nele aqui na tabela usuário, dar um botão direito, ver todos os dados, todas as linhas, né? Vamos esperar ele processar aí. Ó, a gente tem aqui um usuário que se chama Thiago Luz e um Xande que está 2 vezes aqui, tá? Vamos ver aqui, vamos adicionar outro usuário. Vamos colocar aqui um usuário chamado Kleber, tá? Nome que deu na mente. Então vamos colocar aqui um usuário Kleber e a senha do Kleber vai ser 87654321, tá? Do 8 até 1. E eu vou clicar aqui em salvar. Ó. Quando eu clicar aqui em salvar, cliquei, vamos ver o que vai acontecer. Vamos voltar aqui e vamos processar esse cara aqui, ó. Olha lá, ó. Ele já criou para nós o Kleber aqui. Então, olha só, pessoal, perfeito. Consegui, né, fazer aqui o meu usuário, conforme o usuário que eu criar aqui, se eu criar Amanda agora e mandar salvar, ó, e vir aqui e executar, ele já vai criar Amanda para mim. Então, o nosso código agora já está salvando dinamicamente ali, né, os usuários. Perfeito, pessoal, perfeito. Mas não é tudo, tá? Vamos ter que dar uma melhorada nesse nosso código aí, tá? Então vamos voltar para o nosso código aqui. E vamos dar uma olhada aí na maneira como ele tá. Vamos ver o que ele está fazendo. Primeiro, quando a gente salva, ele não manda nenhum usuário para aquele lugar, né? Ele não diz nada para o usuário. Tipo assim, salvou ou não salvou, ele não dá um feedback, né? Então aqui no final, pessoal, ó, se ocorrer tudo certo, vamos mandar uma mensagem para o usuário aqui. Bom, pessoal, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso o seguinte, ó, a gente pode abrir aqui um JOptionPane, né? Vamos abrir aqui um JOptionPane. Vocês veem que eu vou digitando, vou apertando Ctrl espaço, um JOptionPane, ponto. Vamos ver aqui o que ele tem aqui, ó. Ponto, vamos ver se ele tem um método ponto .show aqui, ó. Ponto .show message dialog, esse cara aqui, ó. Nesse cara aqui vocês podem ver, a gente pode passar aqui, ó, uma mensagem e um componente, tá? Eu vou adicionar aqui no componente, eu não quero nenhum, tá? Eu vou vir aqui, vou dar aqui um null. E aqui na mensagem eu vou exibir assim, ó, usuário salvo com sucesso. Então, olha só, pessoal, agora eu vou conseguir salvar o usuário e vou mandar pelo menos um aviso ali, né, pro cara que deu tudo certo. Vou clicar aqui, vou executar agora. Vamos ver. Eu vou clicar aqui em cadastrar, vamos cadastrar aqui o João. O João vai ter a senha 555555. 5. Vou clicar aqui em salvar. Ó, agora pelo menos ele já disse para nós, ó, usuário salvo com sucesso. Ok, perfeito. Vamos dar uma olhada lá, vamos ver se ele salvou ele mesmo. Vamos atualizar esse cara aqui. Perfeito, já está lá o João com a senha com o ID 11. Então tá, pessoal, criado isso aqui, uma coisa que a gente tem que pensar agora é o seguinte, olha só. Então, pessoal, olha só. Se a gente olhar um pouco para o nosso código aí, ó, a gente está executando regra de negócio, né? Aqui no nosso botão. E a boa prática do padrão MVC é a gente separar essa lógica que a gente está executando aqui num controller. Então nós vamos criar um controller aqui. Então a gente vai vir aqui em pacote de código fonte. A gente já tem o DAO, o model, a view. E vamos criar aqui, ó, um novo pacote Java.
e nós vamos chamar de controller. Tá? E vamos finalizar. Aqui no pacote a gente vai colocar todos os controladores. O que os controladores fazem? Os controladores que ditam as regras do jogo. Tá? A view renderiza, aqui na view vai ficar todas as nossas páginas, né? Tudo que é visível para o usuário. No model a gente vai ter nossos modelos, né, do nosso negócio. No DAO a gente vai ter as conexões com o banco de dados. E no nosso controller vai ditar o que fazer com o que, né? Ele que dá a direção. Ele que pega um usuário, salva no banco de dados, manda a resposta de novo para a view. Tá? Esse cara aqui que é o chefão. Então nós vamos criar um controlador para quem? A gente vai criar um controlador para a tela de form e cadastro. Então a gente pode vir aqui, ó, e criar uma classe Java que vai ser chamada de form cadastro controller. Form cadastro controller é o controlador do form cadastro. Perfeito. Criado o controlador aqui, assim como a gente já viu lá nos vídeos também do Barbershop, né? A gente tem que o controlador ele precisa de uma view, né, para gerenciar, ele que vai administrar. Então a gente vai criar aqui um private view. Só que essa view ela tem que ser de qual tipo, né? Qual é o tipo dessa view? Ela tem que ser desse tipo aqui, ó, do tipo form cadastro view, porque eu vou querer gerenciar essa tela. Então eu vou vir aqui private form do tipo form cadastro view, lá, ó, do tipo form cadastro view. Ele vai pedir para mim fazer importação, adicionar importação, perfeito. Eu vou ter uma view, tá? Perfeito. E essa view aqui, ó, eu vou querer receber essa view. Eu posso ter um controlador sem uma view? Eu posso ter um controlador sem uma view? Nesse caso aqui eu não posso. Então eu vou dar um botão direito nele, inserir código, inserir o constructor, né, o construtor, e marcar a view. Agora eu só posso ter quando eu criar o meu controlador, eu tenho que passar para ele a view que ele vai iniciar, perfeito? Feito isso, pessoal, a gente vai ter que vir da nossa view aqui agora, ó, na form cadastro view. E assim que a gente tem um construtor nessa nossa view aqui, não tem? Aqui, ó. Aqui no construtor da view, quando ele construir uma view, a gente tem que dizer o seguinte: eu quero ter um controlador para essa view aí. Eu quero que alguém me controle. Então nós vamos colocar assim, a gente vai fazer aqui uma variável. Pode ser aqui mesmo, controller. A gente quer ter um controlador. E esse controlador ele vai ser igual a um new form cadastro controller. Ó. Vai ser um new form cadastro controller. Ele vai me pedir a importação aqui, ó. Aqui, ó. Adicionar importação para form cadastro controller, sim. Só que ele deu um erro, pessoal. Qual é que é o primeiro erro que ele deu? Aqui no meio eu disse que o meu controller ele precisa receber uma view, beleza? Mas eu aqui, ó, eu tô dentro aqui, eu sou uma view. Então o que eu vou fazer? Eu posso passar this. Eu vou me passar, né? Vou passar minha view, eu como parâmetro. Então ele vai me controlar. Então esse controller aqui ele está dizendo que eu não tenho essa variável controller. Eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte: criar variável controller? Não. Criar campo controller em view? Sim. Porque quando eu crio um campo, ele cria aqui em cima ele para mim, ó. Agora eu consigo acessar o meu controlador de qualquer parte do meu código. Perfeito? Perfeito, pessoal. Então quem é que vai fazer essa lógica aqui, ó, de salvar um usuário? Não vai ser mais a gente. Vai ser o controller. O que eu tenho que fazer aqui na minha view? Na minha view, eu preciso só chamar o controller e dizer assim pro controller: ô controller, salva o usuário aí, né? Salva o usuário aí. E aí o controlador que vai ter que salvar os dados do usuário. Então, perfeito. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um Ctrl X na minha tela. Eu vou vir aqui, ó, e vou copiar esse código aqui, vou dar um Ctrl X em todo esse código. E vou criar uma função aqui no meu controlador, ó. Aqui no meu controlador, aqui embaixo, eu vou criar uma função. Public void, pode ser, public void, salva usuário. Beleza. Public void salva usuário. Agora, nesse meu salva usuário aqui, ó, eu vou executar toda aquela lógica
que eu tava... Eu vou dar aqui, vou dar um OK, tá? Eu vou executar toda aquela lógica lá que eu estava fazendo antes. Só que agora ele me deu um erro, pessoal. Vamos dar uma olhada nesse erro. Primeiro vamos ajustar, vamos passo a passo. Botei a lógica aqui dentro, ó, do salvo usuário. Vou voltar aqui no meu form view. Agora aqui que não tem nada, eu vou dizer para ele o seguinte, ó. Quando eu clicar no botão, eu aqui na view, eu não vou fazer nada. Aqui na minha view eu não vou fazer absolutamente nada. Eu vou simplesmente chamar o meu controlador e vou dizer para o meu controlador o seguinte, controlador, salva o usuário. Tá? Controlador, salva o usuário. Aí o controlador já vai saber como pegar esse... Eu disse só que quando eu clicar no botão eu quero salvar um usuário. Agora no controlador, né, que é o cara que sabe as regras, esse cara vai saber como salvar um usuário, tá? Então aqui, pessoal, ó, no salva usuário, a gente vai fazer o seguinte. Ele está dizendo para mim que eu não tenho mais acesso ao campo usuário. Ah, tá certo. Olha só, pessoal, antes eu estava na view, não estava? Aqui na view, se eu vim aqui em projeto, eu tenho um campo aqui, ó. Tá? Só que agora aqui no form cadastro eu não tenho mais esse campo. Como é que eu vou conseguir acessar esse campo aqui lá do form, lá do controller? Como é que eu vou conseguir acessar esse cara aí? Para mim acessar esse cara, pessoal, basta eu fazer o seguinte, ó. Basta eu vir aqui na minha view, aqui embaixo aqui, ó, e clicar aqui em inserir código e gerar os getters e setters, né, para os meus campos. Quando eu gero os getters e setters, eu estou dizendo, eu quero que esses campos aqui possam ser acessados de fora, tá? Então eu quero poder acessar aqui de fora o JPassword e o JTextField usuário e o JTextField ID. Esses três caras aqui eu quero poder acessar eles de fora. Ó. Ele criou para mim aqui os getters e setters. Agora, se eu vim aqui no form cadastro, como é que eu consigo acessar eles? Vocês lembram que eu tenho aqui uma view? Ó, quando eu criei um cadastro controller, eu tenho uma view no meu controller. Então, se eu vim nessa view agora, vou vir aqui primeiro e vou salvar, né? Vou dar o Ctrl S aqui para salvar. Se eu vim na minha view e der um ponto, eu vou ter as propriedades que tem a minha view. Se eu der um ponto get JTextField, olha ali, pessoal, eu consigo acessar aqueles caras lá aqui do controller, ó. Eu consigo acessar o JTextField usuário, ó. Então eu tô na minha view, eu quero pegar aquele campo usuário. Só que lembra, eu não quero o campo. Eu quero o texto dentro do campo. Então eu vou pegar o campo e esse campo eu vou dar um get text. Perfeito. Vamos comparar esse cara aqui com esse cara de baixo. Agora eu não acesso mais ele direto, ó. Eu acesso ele pela view. Então, perfeito. Eu vou copiar esse cara aqui, ó. Vou dar um Ctrl X e vou colar ele aqui embaixo, ó. Ah lá, pessoal, ó. Aqui ficou um parênteses a mais, aqui. Vou tirar ele. Perfeito. E essa senha aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Em vez de acessar ela assim, eu vou vir aqui, vou tirar esse cara daqui. Eu quero acessar a minha view, né? Ponto. Dentro da minha view eu quero o campo lá get, né? JPassword senha. E eu quero o texto que está dentro desse campo. Get text. Ponto, vírgula. Salvei. Thiago, será que isso funciona? Vamos ver se continua funcionando. Vou vir aqui no meu banco de dados em Java, vou executar ele. Vou vir aqui em cadastrar. Vou inserir aqui agora Elisa. E vou vir aqui em senha 623564. E vou clicar em salvar, ó. Cliquei em salvar. Ele exibiu para mim, ó, usuário salvo com sucesso. Ah, beleza. Vou dar um OK. Vou fechar esse cara aqui. Vou fechar esse cara aqui, vou vir aqui no meu banco de dados e vou atualizar. Ele já salvou para mim aqui, ó, Elisa 623564. Então, pessoal, o código continua funcionando perfeito. Qual é que é a vantagem que eu tenho agora? Olha só, pessoal. Eu consegui desacoplar a minha regra de negócio da minha view. Ou seja, tudo que eu precisar mudar de layout, eu vou mudar aqui na minha view, ó. Tudo que eu precisar, eu preciso que esse botão seja mais bonito.
eu vou mudar tudo na minha view. Eu não me preocupo com o código aqui na minha view, tá? Porque a minha view, ela só redireciona tudo para o meu controller. Agora, eu preciso modificar alguma regra de negócio da minha aplicação. Aí sim eu posso vir aqui no meu controller e eu sei que no meu Form Cadastro Controller vai estar todas as minhas regras de negócio, tá? Bem aplicadas aí. Então isso desacopla aí o meu código. Olha como ficou bem mais simples eu saber. Se alguém disser para mim assim, Thiago, eu preciso alterar a cor do botão, eu sei que é aqui no Form Cadastro View. Eu vou mexer aqui e não vou estragar nenhuma parte do código. Thiago, eu preciso salvar um usuário e agora eu preciso salvar mais alguma outra coisa no banco de dados. Eu sei que eu preciso vir aqui no controller e mandar salvar esses caras. Thiago, o meu usuário não está salvando todos os dados no banco de dados. Onde é que eu sei quem é que é o cara que salva um usuário no banco? É o DAO. Então eu vou vir já em usuário DAO. Beleza? Thiago, eu não estou conseguindo fazer conexão com o banco de dados. Eu sei que está aqui na conexão. Tá tudo bem. Tá tudo bem separado. As funções estão bem definidas nesse código aí. É muito fácil depois esse software crescer e a gente dar manutenção para ele de maneira fácil, tá, pessoal? Pessoal, por essa aula é hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí. A gente já está conseguindo fazer aí o banco de dados. Está ficando bom. Vai ficar melhor ainda. Espero vocês na próxima aula e vamos dar, viu? Forte abraço para vocês.